Pronto. Então, mais uma vez começando, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria muito grande para mim estar com vocês, ainda mais depois de um aljava como o de sábado. Irmãos, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Como eu falei para vocês, eu achei, tinha uma presença, uma atmosfera muito especial. Foi muito bom a gente poder ouvir o apóstolo L, né, ser ministrado por um coração de um pai como ele, a simplicidade, a humildade que ele tem ao falar, né? E eu não sei se vocês sabem, foi a única vez que ele ministrou no Aljava, né? E isso para mim já demonstra a grandeza dele quando envia e, enfim, né? É muito diferente do que a gente tem visto hoje em termos de movimentação. Mas vamos lá. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre relacionamentos. Eu vou passar sobre esse assunto com vocês, que ele vem meio que numa construção do que a gente vem falado nos últimos aljavas. Depois eu quero até dar oportunidade para o Salomão, com a Camila. O Salomão está lá em Portugal e ele tem tido algumas experiências com relação ao assunto paternidade. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência com o Salomão e ele vai dar um pouquinho uma palavra daquilo que Deus tem falado com ele. E eu quero ver se a gente consegue compilar tudo isso até pelo menos umas 9 horas, para depois ainda termos um tempo para ouvir os irmãos. Mas, irmãos, a base do que nós entendemos dos relacionamentos no Antigo Pacto, a gente vê que os relacionamentos eram estabelecidos de forma muito forte através dos vínculos familiares, culturais e emocionais. Vocês se lembram que eu falei recentemente sobre legado e que eu contei a história de José, que levou seus filhos, Efraim e Manassés, diante do seu pai Jacó. Os vínculos familiares, os vínculos religiosos, os vínculos culturais e as relações sanguíneas e emocionais eram o que governava a base da vida religiosa no Antigo Pacto, né? Então, você imagina que, dentro do que eu estou falando, vamos contextualizar. Para um judeu, o que eram as relações de um judeu? Elas eram necessariamente com outro judeu. Não havia relação de judeu com outros povos, outras tribos, outras raças, porque as relações eram estabelecidas por vínculos culturais, religiosos e emocionais. No Novo Pacto, os relacionamentos não têm mais essa característica. E é isso que eu queria ler com vocês quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2. Quem puder escrever no chat aí do lado, daí a gente deixa registrado para quem for assistir depois. Efésios capítulo 2, versículos do 13 ao 16. Efésios do capítulo 2, do 13 ao 16, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo chegaram perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Preste atenção. A palavra nos diz que em Cristo, de todos os povos, ele transformou em um só. Ou seja, a partir do novo pacto, Deus não olha mais a humanidade a partir de tribos. Ele olha a partir de Cristo, aonde tudo foi convergido, derrubando a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Quais eram os dois que se transformaram em um novo homem? Fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aqui está falando de judeus e gentios. De ambos os povos ele fez um, tirando a inimizade. Então, a partir desse momento, Paulo está já nos relatando uma realidade que faz parte da nova aliança. Elas não são mais por vínculos de afinidade. Elas não são mais relacionadas a vínculos
familiares, vínculos religiosos, vínculos que nós chamaríamos de vínculos tribais, né? Ah, eu me identifico, então, não. A parede de separação que havia entre os relacionamentos foi quebrada na própria carne de Jesus para fazer de todos os povos, ou de ambos os povos, né, que ele considera aqui judeus e gentios, um só povo. Né? Então, irmãos, é muito importante ressaltar isso, que nós não nos relacionamos mais por afinidade. A gente tem uma tendência de trazer para perto pessoas que pensem igual a nós, que tenham o mesmo tipo de gosto que nós temos, que falem as coisas que nós queremos ouvir. E esse tipo de polarização, quem assistiu aquele filme A Rede, que eu indiquei para todo mundo, esse tipo de polarização tem sido promovido, né? Inclusive pela esquerda. O maior interesse de polarização é um pensamento esquerdista, né? Mas nós precisamos entender que nós não temos isso. O nosso nível de relação não está ligado com as pessoas que frequentam a mesma igreja que a gente, não tem a ver com pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, não tem a ver com afinidade, porque relações assim são frágeis, se desfazem nos primeiros sinais aonde as opiniões são diferentes. Se você está junto porque a opinião é muito igual, no momento que a opinião fica diferente, você se separa. Nós precisamos aprender a discernir relacionamentos no novo pacto a partir da vida de Cristo, que é a comum união. É o que eu tenho falado. Isso se chama comunhão. Com quem eu tenho comunhão? Com quem eu tenho uma comum união. E essa comum união é Cristo. É a partir dessa nova natureza que nós nos relacionamos. Porque, irmãos, se nós não entendermos isso, as nossas relações serão superficiais, elas serão frágeis, nós nos frustraremos porque teremos expectativas em cima da vida de pessoas que, porque não nasceram de novo, fatalmente vão pisar na bola. Então, a gente precisa ter clareza nisso. Nós todos somos portadores de sementes, né? E é interessante que mesmo quando nós não estamos conscientemente semeando, diz a palavra que nós semeamos, porque existem sementes que caem no caminho. Lucas capítulo 8 é o texto onde eu vou me deter nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Alguém me ajuda aqui, ó. Eu pedi para vocês escreverem no chat, ninguém escreveu. Escreve para mim aqui, só relata aqui, Efésios 2, do 13 ao 16, só para que a gente possa ir tendo aqui do lado os textos que nós lemos na noite. Só para deixar escrito aqui. Eu estou pedindo para vocês porque facilita, enquanto eu vou lendo, alguém escreve. Efésios 2, 13 ao 16, e agora nós vamos ler Lucas 8, 5. Olha só, diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Então preste atenção. Esse mesmo texto, ele é repetido em Mateus capítulo 13, versículo 3. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Então, assim, esse texto é uma parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E no texto de Lucas, fala que quando ele saiu a semear, que quando ele saiu, caiu alguma junto ao caminho. Irmãos, isso não faz parte daquilo que nós vamos trabalhar hoje, mas é o que eu chamo de semeadura involuntária. Nós somos portadores de sementes, né? E as nossas sementes, depois que saem, elas vão produzir a vida que elas portam, que pode ser vida ou pode ser morte. Porque agora a gente precisa entender quem é esse semeador, que tipo de semente é, e quais são as terras aonde esse semeador saiu. Lucas 8, ainda seguindo aí, 11 e 12, diz assim, esta, pois, a parábola. Jesus, então, explica a parábola. Aqui, os discípulos perguntaram para ele, Senhor, mas do que você está falando? Nós não conseguimos entender. Lembre-se que no novo pacto toda a realidade é espiritual. E isso, inclusive, eu quero
Eu estava conversando com o apóstolo Gustavo Lara essa semana. Eles, depois de 5 anos, estão definindo a visão escatológica da Rede Unge. E eu estou estudando com eles porque eu quero poder começar a conversar e estudar com vocês também um pouco de escatologia. Mas uma das bases para que nós possamos entender escatologia, né, é que toda a realidade do novo pacto é espiritual. Então, quando Jesus falava as parábolas, os discípulos não compreendiam e eles pediam explicação. E Jesus começou a falar: olha, esta é a parábola que eu estou falando. A semente é a palavra de Deus. Aqui, Lucas 8, 11 e 12, Jesus já está explicando. A semente é a palavra. Os que estão junto do caminho são os que ouvem. E depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Então, aqui nós estamos vendo que se trata essa parábola de palavra e de pessoas. A palavra é a semente. E essa palavra não é só simplesmente a pregação do evangelho. Essa palavra no original, a semente da palavra, é o esperma da palavra. É a semente, é como se fosse o esperma divino, que carrega a vida de Cristo, não carrega a teologia de Cristo. Preste atenção nisso. Assim como o esperma transporta uma vida, a semente da palavra não é alguém que sai simplesmente lendo a Bíblia. É alguém que transmite através daquilo que fala uma natureza, uma vida que vem embutida nessa semente que Jesus chama de palavra, né? E as pessoas são aquilo que a parábola aponta como a terra, né? As pessoas são a terra onde cai essa semente, ou seja, cada pessoa é um tipo de terreno, é um tipo de terra aonde essa semente carregada de vida irá cair. E daí Jesus segue, Mateus 13, 19. Nós estamos entre Lucas 8 e Mateus 13. Mateus 13, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Aqui tem um parênteses, irmãos. Preste atenção. Existe uma responsabilidade nossa como ministros de nos fazer entender. Hoje existe uma soberba religiosa em se pregar complicado. Quanto mais simples for a mensagem, quanto mais acessível for a mensagem, mais eficaz nós estamos sendo na obra que o Senhor nos confiou. Por quê? Porque a nossa responsabilidade, todas as vezes que você complica demais, o alvo não é a pessoa. O alvo é demonstração de conhecimento, né? Porque se o alvo são pessoas, e quando você fala para um público heterogêneo, a sua base, a sua régua de medida é a pessoa mais simples que está naquele ambiente. Então, nossas mensagens têm que ser simples, porque nós temos que levá-la ao entendimento. Porque quando a pessoa ouve e não entende, fica fácil para que o maligno arrebate aquilo que foi semeado. Então, preste atenção. Novo pacto não é uma mensagem de complexidade. Nós não somos daqueles que se colocam como doutores teológicos e donos da verdade. Não, não somos. Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, eu aprendo todos os dias com vocês e quero que cada um dos meus filhos entenda isso. A base do evangelho é simplicidade. A semente tem que vir carregada de vida e não de teoria. E nesse texto Jesus fala assim: olha, quando alguém ouve a palavra e não entende, o maligno a arrebata daquilo que foi semeado no seu coração. E isso é um exemplo daquilo que é semeado ao pé do caminho. Então, Jesus está falando sobre sementes. Jesus está falando sobre palavra. Jesus está falando sobre ter o cuidado quando você ministra, que o alvo são as vidas. Se faça entender, se preocupe com o relacionamento, né? E quando ele está nesse contexto, explicando semente, pessoas, o contexto quando a semente cai no caminho, né? Nesse contexto, chegam os seus discípulos e falam assim para ele: preste atenção, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Olha a resposta que Jesus dá, todos vocês já conhecem, Lucas 8, 20 e 21. E foi-lhe dito: está lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem te ver. E respondendo ele, lhes disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, aqui dentro do contexto onde ele está falando de semente, onde ele está falando de palavra, onde ele está falando sobre o cuidado ao semear, de se fazer
compreendido no momento que se ministra, ele joga outra bomba. Ele fala assim, olha, vocês judeus, porque vocês se lembram que a prioridade da pregação do evangelho de Jesus eram os judeus, não eram os gentios. Você lembra da mulher Ciro-Fenícia? Ou não, primeiro são os filhos. Então ele está falando aqui, ó, vocês judeus, vocês que são tão presos nas relações fundamentadas da antiga aliança, vocês que valorizam tanto as tribos da onde vocês vieram, vocês que valorizam tanto a religião de vocês, que vocês têm dificuldade de se relacionar com os demais, vocês que colocam, às vezes, os relacionamentos numa ótica tão descontextualizada do que é a mente de Deus e não sabem entender quem é a nossa família na fé. Eu digo a vocês, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E ele ainda fala assim, que ouvem a palavra e a executam. Ou seja, Jesus está trazendo aqui um fundamento poderoso que converge com o que Paulo falou na carta aos Efésios, capítulo 2. O que Paulo falou? Ele fez de todos os povos um só povo. Ele quebrou a barreira da separação. Ele produziu a reconciliação. Ele convergiu todas as coisas em Cristo. Então ele está falando, a partir do novo pacto, né, a relação é firmada, nossas relações são firmadas a partir daqueles que portam a mesma natureza. Né? Jesus desfez toda aquela hierarquia religiosa. Né? Mas nós, às vezes, quando vamos ler esse texto, nós começamos a nos deparar com a realidade da época e esquecemos aquilo que nós enfrentamos dentro do contexto religioso que vivemos hoje. Quantas pessoas presas às suas tradições religiosas, mesmo evangélicas. Ah, não, eu sou da denominação. Eu fui criado na Igreja Batista. Eu fui criado na Igreja Metodista. Ah, eu fui criado nas Assembleias de Deus. Eu ouço isso direto, irmãos. Eu fui criado na Quadrangular. E daí a gente parece que coloca as tradições da onde nós fomos formados como base das nossas relações e da nossa maneira de conceber o Evangelho. É o mesmo exemplo que Jesus está falando, mas quem é tua família na fé? São os da Quadrangular? São os da Batista? São os da Assembleia? São os que frequentam a sua denominação? Porque nós criamos uma cultura evangélica onde aquele que não é parte da minha denominação é meu rival e meu concorrente. As minhas relações são por conveniência. Aqueles que não creem da mesma forma que eu creio são alvos do meu ataque. Irmãos, nós estamos vivendo uma insanidade totalmente oposta ao que o Senhor nos fala nas Escrituras. Aquilo que parecia algo tão primário para se desfazer a inimizade entre judeus e gentios, hoje é uma realidade dentro do povo chamado cristão. Né? Quando nós falamos assim, quem são os teus irmãos? O que você responderia para mim? Quem são teus irmãos? Você responderia, meus irmãos são aqueles que congregam comigo na minha igreja. Será que são esses os nossos irmãos? Quem são os nossos irmãos? Eu tenho falado para vocês com frequência, inclusive do próprio ambiente do Aljava. Né? Às vezes a gente não tem a capacidade de discernir e acha que todo mundo que está junto está no mesmo ambiente. Não, irmãos. Quem são meus irmãos? Meu irmão é quem frequenta a mesma igreja? Ou meu irmão é aquele que ouve a palavra e faz a vontade do Pai? O que a Bíblia nos fala? Por que eu quero deixar muito claro isso? Porque quando a Bíblia fala de semente, de semeador, de sair para semear, a Bíblia fala que tem um outro semeador, que o diabo também planta semente, e que essas sementes do diabo não são plantadas no mundo, são plantadas dentro da igreja. Você sabia que o diabo também é um semeador e que ele também prepara pessoas para lançar sementes e que essas sementes que o diabo prepara e usa pessoas para plantar, elas vão ser plantadas dentro da igreja. O campo do diabo não é o mundo já jaz no maligno. Por isso a Bíblia fala que vai crescer joio e trigo junto, irmãos. E daí você olha para todo mundo à tua volta e chama de irmão, porque não há discernimento. Irmão não é quem é consanguíneo e irmão não é quem frequenta o mesmo ambiente. No novo pacto, irmão
Eu chamo de irmão aquele que porta a mesma natureza de Cristo. A natureza reconciliável. Tem irmãos que frequentam as nossas denominações que são irreconciliáveis. É só questão de tempo para aquele que te diz que te ama te odiar. E não há arrependimento, e não há reconciliação, e não há o que você faça. Agora, quando nós temos discernimento, nada disso nos surpreende. Porque nós entendemos o que é isso. E a Bíblia nos fala algo ainda maior, né? Que muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, nós não vamos nem saber e nem ter a capacidade de discernir, porque seria julgamento. Então, olha só. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus é tão incrível, todas as coisas que Deus criou e estabeleceu em Cristo, todas as coisas se completam e se encaixam. Por que que a igreja ela é vista do ponto de vista divino como uma casa paterna? Porque um pai é responsável por cuidar dos seus filhos. Porque dentro de uma mesma casa paterna, um pai sabe quem são os filhos que estão caminhando numa natureza e quem são os filhos que não estão caminhando na mesma natureza. E cabe ao pai cuidar, proteger, zelar pelos filhos que Deus confiou a ele. Mas isso não cabe aos filhos. Porque se coubesse aos filhos, seria um julgamento. Olha que interessante, Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando? Olha, você tem que estar disposto a entrar num nível de obediência para você ter a consciência que muitas vezes seus próprios filhos, sua esposa, seus irmãos podem não ser. Estou falando dos seus irmãos, vou mudar um pouco. Preste atenção aqui, ó. Eu não posso perder o que eu estou falando para vocês. Nesse texto, Jesus está falando o seguinte, ó. Quem você chama de irmão? Por quê? Quando essa espada, quando essa natureza de vida tomar forma em você, você vai olhar para o lado e pode ser que você perceba que nem sua mãe, que nem seu pai, que nem seus filhos, que nem o seu cônjuge é um irmão teu. Se alguém vier a mim e não aborrecer, quando ele fala aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, é o seguinte: quando você está em naturezas distintas, vai haver uma distinção natural. E nós precisamos estar preparados para isso. Você já ouviu situações onde adolescentes e jovens se convertem e a mãe fala assim: meu filho, eu não estou acreditando que você vai deixar de ser católico. Eu não estou acreditando. Você vai entristecer sua mãe, você vai aborrecer nossa família, tal, tal, tal. E daí a pessoa chega e fala assim: pastor, o que eu faço? Se eu começar a frequentar a igreja, minha mãe vai ficar triste comigo. Eu falo, como que é? Os discípulos tinham tanta consciência quando conheceram a Cristo que eles estavam dispostos a abrir mão da sua vida. E você não está disposto a entristecer sua mãe porque ela não entende que a tua caminhada, que o teu chamado vai requerer, inclusive, a separação de naturezas. O reino de Deus não está fundamentado nas nossas emoções, mas no Espírito. Se as nossas vidas não forem conduzidas, se não forem rendidas, nós seremos paralisados pelas nossas emoções ou impulsionados pelas nossas emoções. Tem gente que começa a fazer as coisas da cabeça própria. Sabe, a paternidade se tornou algo figurado. Aconselhamento de caso pronto. O que eu vou fazer depois que você já tomou todas as decisões da sua vida? É que nem Saul, meu irmão. É que nem Saul não consegue esperar um minuto. Ah, não consigo conversar com você, vou tomando as decisões. Daí, depois que já está tudo pronto, chega Samuel. Não, irmãos, o reino de Deus tem protocolos. O reino de Deus, Deus prefere a tua obediência que o teu sacrifício ou que as tuas grandes ideias. Tudo que nasce em Cristo nasce debaixo de obediência. Existem muitas coisas que nos paralisam, entre elas a nossa própria vontade. Olha o que Jesus falou sobre isso. Mateus 10, 34 ao 39.
Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque eu vim colocar em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Nossa, cara, que coisa forte e terrível. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la. E quem perder sua vida por amor de mim, achará. Agora, preste atenção aqui, ó. Sabe por que a gente vê muitos divórcios e separação no meio cristão hoje em dia? É porque as pessoas não entendem isso. A gente vê pastor fazendo casamento e fala assim, olha, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. As duas coisas estão erradas. Eu não caso nem para ser feliz e eu não caso nem para fazer o outro feliz. O casamento é para glorificar a Deus. E daí, se a gente não entende isso, no primeiro sinal de descontentamento, ou quando eu não me sinto feliz, ou quando eu acho que não estou fazendo o outro feliz, eu acho que eu tenho direito a ser feliz. Não, mas o casamento, eu glorifico a Deus quando muitas vezes eu sofro dentro de uma realidade que não me é confortável, porque entendo a realidade de pactos. As relações estão frágeis hoje, meus irmãos, porque são relações de conveniência. E elas iniciam nos casamentos. E elas vão só se desdobrando na relação pais e filhos. E quando chega na igreja, então, nós, os pastores, sabemos o quanto sofremos com as pessoas que dizem ter uma aliança, mas se afastam no primeiro sinal de discordância. Vamos agora para Mateus 13. Eu estou tentando ser bem objetivo, depois eu quero que a gente construa isso junto. Mas Mateus 13, do 24 ao 30. O Cristo está falando assim, amo o novo pacto, ele é destruidor. Deveríamos mudar muitas selfies que dizem amo minha família. De fato, destruidor. Você lê essa palavra, o que o Cristo falou, você lê essa palavra que Jesus está falando, é muito sério. Sabe, a gente às vezes não tem a dimensão do que são as ligações geradas no espírito. A gente às vezes fica preso ao adultério marido e mulher, a gente não entende que tudo que Deus uniu e você separa é adultério. Olha só, a gente não pode separar o que Deus tornou um. Se Deus te tornou um comigo e há uma cisão, isso aborrece a Deus. E nós precisamos entender isso e sair da superficialidade. Acho que o Léo também falou aqui, minha família é aquela que vive a partir da mesma vida, que tem comum união com essa natureza. Exatamente isso. Como eu sempre falo, o Léo tem uma capacidade de colocar em escrito aquilo que eu falei com muita precisão. O Roberto fala, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. O Adriano está colocando para a gente os capítulos aqui. O Cris falou de novo, o novo pacto não veio para fazer parte, veio desfazer tudo e trazer o modelo eterno. Então vamos ler Mateus 13, 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem. Irmãos, lê essa palavra a partir da mente de Cristo. Vamos ler junto. Agora com esse espírito renovado, com entendimento. Vamos ler essa parábola juntos e preste atenção no que ela diz. Propôs-lhe outra parábola. Estou lendo aqui Mateus 13, do 24 a 30. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O mesmo contexto que ele vinha falando, ok? Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Olha só. Semeou joio aonde? No meio do trigo. Não é no mundo, não era em outras terras. No meio do trigo. E retirou-se. Ou seja, tem algumas pessoas
que elas são plantadas pelo diabo na nossa vida. E até isso Deus tem o controle. Até isso Deus tem o controle sobre isso. E quando a Eva cresceu e frutificou, ou seja, depois que passou um tempo, que é o momento de manifestar o fruto, porque eu não sei se você sabe, o joio e o trigo, eles são muito parecidos, só que um deles a semente é preta, o outro é branca. Né? Mas eles são muito parecidos, por isso você não pode arrancar antes da semente. Eles têm que crescer juntos. Né? E tem muita gente que está no nosso meio e por a gente não discernir a vida, nós não percebemos o quão terrível e quão maléficos são algumas pessoas que caminham junto, dentro do ambiente da igreja, irmãos. Por quê? Porque foram plantadas pelo diabo. A Bíblia é muito clara. Dormindo, os homens, o que é dormindo? É aquele momento que você, por um relapso, aquele momento que você, por estar tão atarefado, não percebe. Você sabe o que o apóstolo L faz? Eu acompanho ele há 20 anos. Ele entra na igreja das 8 às 10 e fica das 8 da manhã às 10 da noite. Ele procura discernir toda a movimentação, porque uma pessoa dessa, uma pessoa plantada pelo inimigo dentro da igreja, ela é capaz de arrancar um monte, de azedar a massa. E porque a Bíblia fala assim, olha, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Quando a Eva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Você já se pegou pensando assim? Nossa, mas eu fiz tanto trabalho, eu me dediquei tanto aos meus filhos, né? Eu não semeei isso. Não, você não semeou mesmo, irmão. Tem gente que fala assim, mas por que eu estou colhendo isso se eu não semeei? Você não semeou mesmo, irmão. O que houve foi uma desatenção que o inimigo te semeou e você nem percebeu. Senhor, não semeaste tu no campo boa semente, por que então tem joio? E ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E mais à frente, o Senhor explica essa palavra de novo. Vamos ler então a explicação do próprio Jesus sobre a parábola? Vamos? Mateus 13, 36 ao 41. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Era sempre assim, cara. Ele soltava a parábola na multidão. Quando ele ia para casa, daí no pé dos discípulos ele explicava a parábola. Ele não explicava para todo mundo. Daí ele falou assim, ó, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa, chegaram ao pé dele os discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e aqueles que cometem iniquidade. Quem é responsável por arrancar o escândalo da igreja não somos nós. Nós não somos. Por isso que nós não podemos ser combatentes. Nós não podemos nos tornar guerrilheiros. É sempre aquilo que eu falo. Vamos tratar de edificar o prédio no prumo. Não é o nosso trabalho ficar criando guerra evangélica, ficar denunciando o falso. Não é o nosso trabalho. Então, um é semeado pelo Senhor, o outro pelo inimigo. A palavra, né, o esperma, é o que dá a luz, é o que vai gerar algo. Então, irmãos, a gente precisa entender que sempre vai haver na igreja pessoas colocadas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, que vão contribuir para o avanço do reino. E sempre vão ter também pessoas colocadas pelo inimigo. Que as palavras dessas pessoas também são sementes mortais, destrutivas,
que minam a fé, que colocam em dúvida a outros, que roubam, que paralisam. E qual que é o trabalho de uma casa paterna, de um pai? É estar atento. É estar atento para quê? Para trazer proteção e cuidado. Proteção e cuidado. Agora, como você vai cuidar de quem não quer ser cuidado? Daí não tem jeito. Não tem jeito. É o que eu estava falando no sábado. Um pai só vai até onde um filho permite. Nós não podemos ser evasivos e entrar na vida das pessoas, interferir na vida das pessoas. Agora, olha que interessante, 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Primeiro começa assim: já por carta tenho-vos escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Não vos associeis com aqueles que se prostituem. Não parece que é uma contradição à vida de Jesus? Como não vos associeis com aqueles que se prostituem, se Jesus sentava com as prostitutas? Se Jesus resgatou uma mulher adúltera? Se Jesus sentava com os beberrões, com as prostitutas, se Jesus tratou com tanto amor e piedade a samaritana, como Paulo começa a carta falando, não vos associeis com aqueles que se prostituem. Mas olha só a sequência do texto do que Paulo está falando. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Irmãos, sabe o que Paulo está falando? Com os devassos desse mundo não tem problema você se associar. Você está perto, você se aproximar das prostitutas, do beberrão, isso aí não tem problema. Aqui não tem erro. Agora, com aqueles que, com os devassos deste mundo, com os avarentos, com roubadores, com idólatras, nós somos tão preconceituosos com os católicos, eles são idólatras. Paulo está falando assim, com eles não tem problema não. O problema de vocês não são os idólatras. Não são os ladrões, não são as prostitutas, esses aí não são problemas. Se não, olha o que ele ainda fala, se não seria necessário vocês saírem do mundo. Conviver com essas pessoas não é o problema. Mas agora eu vos escrevi para que vocês não se associem com aqueles que, dizendo-se irmão. Cara, isso é muito poderoso. Com aqueles que, dizendo-se irmão, forem devassos, avarentos, idólatras, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda comais. Agora, olha só. Você consegue entender a seriedade desse texto? Você consegue entender que todo o contexto que eu estou descrevendo para vocês nos apontam que tem pessoas dentro do ambiente cristão que são malignas, que elas produzem destruição, que elas produzem contenda, que elas são maldosas, são ladrões, são devassos, se prostituem, são insanos, seguem seus próprios instintos. E com esse tipo de pessoa que, dizendo-se irmão, Paulo fala, com esse vocês não devem nem sentar para comer. Agora, nós somos tão ignorantes em alguns assuntos, irmão, me perdoem, mas nós somos. Porque às vezes a gente coloca os nossos olhos e fica olhando para o mundo e fala da Anitta e fala do... Cara, esses aí não tem problema. O problema é quem está dentro da igreja. Vocês sabem muito bem, eu não preciso citar nomes. Existem pastores obstinados, desobedientes, que já tiveram com a gente. E daí eu tomo uma posição como pai e os próprios filhos continuam saindo para comer junto. Sabe? Como se a aliança entre filhos fosse mais forte do que a aliança entre pais e filhos. Sabe o que vocês fazem quando eu cuido de um pastor? Que o cara obstinadamente começa a ter atitudes equivocadas. E eu não quebro aliança, mas a pessoa se afasta e vocês, como filhos, começam a estar juntos, vocês estão falando o seguinte, não importa a posição dele com relação a um pai da casa, importa que eu gosto, eu tenho afinidade, eu vou estar junto. E daí, irmãos, existem sementes que nós semeamos e existem sementes que são sementes involuntárias, que caem da nossa vida. O que são as sementes involuntárias? São as atitudes que nós temos
que vão transformar-se em colheitas. Muitos de nós colhemos daquilo que nós semamos involuntariamente. Então é muito sério. O nível de aliança que temos, a clareza que nós estamos andando, a luz que nós estamos vivendo, ela tem que governar a nossa vida em todas as áreas. É muito sério. Ela é muito séria, porque isso traz consequências. Romanos 14, 19 ao 21 diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou enfraqueça. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que eu não só não faço algumas coisas por consciência para com Deus, mas por causa do meu irmão. Por causa do meu irmão. Olha, eu vou falar uma coisa daqui para vocês, nós estamos num ambiente nosso aqui do Aljava. Quando eu estou no meu ambiente em casa, com a minha esposa, eu gosto, às vezes, eu tomo uma taça de vinho, tomo num ambiente correto, adequado, com a minha esposa, num jantar e tal. Sexta-feira agora, sábado agora, eu fui num noivado. Num noivado de um irmão de uma irmã da igreja. Que tinham várias pessoas, inclusive outros pastores. E serviu um vinho, até um vinho muito bom, chique e tal. E eu não tomei nada, nenhuma gota de vinho. E eu vi vários irmãos da igreja bebendo. E eu sei que as pessoas falam assim, mas o apóstolo acha errado tomar vinho? Eu falei, não, não é que eu acho errado tomar vinho. Eu acho que tem ambientes que você não deve tomar. Por quê? Porque ali estavam várias pessoas que não eram crentes. Estavam várias pessoas novas da fé. E eu fiquei encafifado pela falta de sabedoria de alguns ministros que estavam ali bebendo de forma natural. Porque muitos de nós esquecemos que essa palavra não diz respeito à nossa consciência para com Deus. Eu sei que diante de Deus não tem erro, mas é a minha consciência em relação ao meu irmão. Se o meu irmão pode se escandalizar, eu não faço. Por cuidado com ele. Então nós temos uma responsabilidade nas nossas ações, irmão. É o que eu falo, o amor não é livre. Nós perdemos a nossa vida. A nossa liberdade foi entregue a Cristo. Tem algumas coisas que são lícitas, mas que não nos convêm. Inclusive com quem nós sentamos à mesa. Vocês estão entendendo? A Bíblia é muito clara, tem algumas pessoas que nós não devemos mais sentar à mesa. Eu não quero ser mais explícito. Para quem é inteligente, está me ouvindo, sabe do que eu estou dizendo. A gente tem que saber com quem nós estamos caminhando. Nós temos que saber que tipo de aliança nós entramos. Como são os relacionamentos da nova aliança. Eu não devo cuidar só da minha vida para com Deus, mas da minha vida para com meus irmãos. É por isso que Deus estabelece pais. Para que haja cuidado, para que haja proteção, para que haja correção. Por quê? Porque Mateus 9, 42 e 43, eu vou ler esse último texto. Olha só, estou conseguindo terminar no horário direitinho que eu falei. Marcos 9, 42 e 43 diz assim, ó. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno. Cara, esse texto é tão forte que está falando de salvação. Quando a gente vê esses escândalos, quando a gente vê pastores indo publicamente para atacar assuntos e fundamentos eternos, simplesmente por soberba teológica, vai haver uma prestação de contas ao Senhor. Por quê? Porque tem muitos pequeninos, enquanto está uma guerra teológica lá nos níveis superiores, muitos pequeninos se dispersando. Mas quando você coloca em dúvida assuntos como fundamentos apostólicos e proféticos, paternidade, quantos pequeninos... Isso não são discussões para que se tornem públicas. Se você quiser sentar numa mesa pastoral, conversar de pastor para pastor, ok. Mas vir a público é ter falta de consciência para aquilo que é o corpo de Cristo. Falta de consciência do valor da vida daqueles que ainda não sabem discernir o certo e o errado. Eu não tenho nenhuma dificuldade com aqueles que pensam diferentes.
mas eu fico muito triste porque eu sei o prejuízo que eles causam para quem está começando na fé e não sabe discernir. Então, irmãos, relacionamentos são muito sérios, porque os nossos relacionamentos no Novo Pacto, nem todos aqueles que a gente acha que é irmão são irmãos, e eles trazem prejuízos ao corpo de Cristo. Se eu fosse ouvir vocês, eu sei que nós teríamos inúmeros testemunhos para falar de pessoas que sofreram o dano de alguns que, se chamando irmãos, produziram grande prejuízo para dentro do corpo de Cristo. Agora, existe um elemento que Deus estabelece para trazer proteção, cuidado, que se chama paternidade. A responsabilidade de cada um de vocês como pastores e pais é cuidar do rebanho, é cuidar da casa paterna, é cuidar dos filhos para que não se percam, né? Então, a base do relacionamento do Novo Pacto, ela tem que estar muito clara. Nós temos que discernir a vida. Nós temos que discernir a vida. Como eu tinha prometido para vocês, eu trouxe essa base da palavra para a gente poder trabalhar sobre ela, tá? Mas eu tive uma conversa, e agora eu vou contextualizar para vocês, eu tive uma conversa muito interessante com o Salomão. O Salomão, eu já conheço o Salomão há muito tempo, né? E o Salomão tem um histórico de vida. Meu, o cara já experimentou coisas terríveis. E eu vejo tanto amor de Deus pela vida dele, eu sei de onde Deus o arrancou. Só que o Salomão teve um período conosco na igreja aqui em Taubaté e depois ele foi embora. E eu não vi mais o Salomão. E quando ele veio aqui, cara, eu nem vou entrar nos detalhes do que a gente cuidou do Salomão, aonde a gente foi resgatar Salomão e proteger Salomão. Eu sei que de repente Salomão foi embora, eu nunca mais vi o Salomão. E reencontrei o Salomão num período vendo, eu estava no Instagram, ministrando em São Paulo um dia, de repente eu recebo uma mensagem no Instagram, Fire, não sei o que lá, eu falei, quem que é Fire, não sei o que lá? Quando eu olho o Salomão, o cara pregando na Lagoinha, pregando um montão de lugar, eu falei, caramba, o cara saiu daqui sumido, agora está pregando em todo lugar. E dentro de mim, eu falava assim, meu, quem que está cuidando desse cara? Eu estou vendo que ele está com sede, que ele está com fome, mas ele está desgovernado. Os caras estão pondo ele no púlpito. Tem que tratar esse rapaz, ele é novo, ele tem um ímpeto forte, mas se não for tratar isso, ele vai morrer no púlpito. E eu vendo aquele agenda lotada, e prega num lugar, e prega no outro, papapá, e só falava de vez em quando uma mensagem no Instagram. E ele mandava assim para mim, e aí, AP, como que tá? Saudade de vocês, a saudade e tal. De repente eu recebo uma mensagem assim, falou, cara, eu preciso ir para Taubaté te ver. Quando a gente se encontra, a palavra de amor que eu dei para ele foi, para tudo, velho. Tá tudo errado na sua vida. Você não pode estar ministrando. E eu falei assim, agora que ele vai embora, nunca mais ele volta. Dá uma semana, ele volta com a Camila, com a esposa, e fala assim, AP, o que você falou é verdade e eu quero caminhar com você como filho, cara. Eu tô entendendo que tudo que eu tô falando... E olha, ele estava dentro do que a gente chama de mundo gospel, numa escalada de... E eu falei para ele, separa tudo. Você tem certeza? Como eu falo para todo mundo, né? Você tem certeza que você quer caminhar comigo? Eu vou falar tudo o contrário do que você está vivendo. Não tenho certeza. Só que ele estava na iminência de ir para Portugal. E eu falei, como que eu vou cuidar desse cara? Eu sei que eu sabia da responsabilidade que é cuidar, porque eu sei todo o contexto da vida dele. Sempre foi rasgado diante de mim, não tem nada oculto. Mas daí, cara, ele em Portugal, eu aqui, e eu falei sobre isso no Aljava no sábado, até de uma experiência que eu tive com o Cris essa semana. O Cris enfrentando uns problemas, eu falei, cara, você não me fala. E ele falou para mim, tem uma coisa na paternidade que é mais forte do que eu ficar te falando. Na minha vida, eu tive a ausência da figura paterna. E só a impartição de estar junto já me alinha muita coisa. E eu falei isso no Aljava porque às vezes a gente ainda entende paternidade como tempo. Eu até usei uma expressão que eu tenho falado com a Leila, né? Que é uma expressão bastante mentirosa, que é tempo de qualidade. Porque quando você fala em tempo de qualidade, você perde o entendimento da importância que é o tempo natural e cotidiano, né?
pais hoje que falam assim, eu tenho tempo de qualidade. O cara é separado da mãe, vê o filho no final de semana e fala assim, eu tenho um bom tempo de qualidade com meu filho. Você não leva o teu filho na escola, você não busca o seu filho na escola, você não almoça junto, você não janta junto, você não põe na cama, daí você vai no cinema final de semana e fala, eu tenho um bom tempo de qualidade. Cara, essa é uma mentira, essa história do tempo de qualidade. A vida de um pai, ela sim parte para um filho. São coisas que são no espírito. Não tem a ver com distância, não tem a ver com tempo junto. Ela está muito ligada à obediência. E o Salomão teve uma experiência muito forte disso, mesmo à distância, porque eu fui dando um não atrás do outro para ele em várias coisas. E ele me escreveu um texto que eu achei bem forte. Eu falei, Salomão, você não quer compartilhar isso com os nossos irmãos? Porque eu acho importante. Eu estou falando nessa noite de relacionamento. Eu estou falando de uma pessoa que ela começou a se relacionar comigo totalmente na contramão daquilo que as pessoas entendem paternidade. Não foi para promoção, foi para tirar ele da plataforma que ele estava. Não foi por contato, porque a gente está à distância. Não foi para validar o que ele estava fazendo, porque eu só digo não para ele. E o cara me liga e fala, pô, é incrível o que eu estou experimentando no espírito, vivendo o que eu estou vivendo. Então eu falei assim, compartilha isso dentro do contexto do que eu vou falar na segunda-feira, que daí a partir disso a gente segue no aljava. Então, Salomão, eu consegui terminar em 1 hora a palavra. Eu vou te dar aí em torno de uns 10 minutos, no máximo, para você compartilhar. Se você começar a passar, eu já te corto aqui. Tá bom, tá bom. Boa noite para todo mundo. Pai, obrigado pela oportunidade de estar partilhando, né, com todos os irmãos. E eu escrevi o texto para realmente para não tomar muito tempo e ser mais assertivo. E gostaria que vocês tivessem um pouco de atenção. Que começa assim: desde que saímos do Brasil, temos sido ministrados de uma forma muito intensa por inúmeras situações. E como tenho feito de alguns anos para cá, busco entender quais situações vão me levar a um crescimento espiritual para que eu venha a ser leal ao meu discurso. E é claro, inúmeras vezes deixamos de falar para que não venhamos a não cumprir. E nisso eu vi que está a sabedoria. Mas de 3 meses para cá, eu tenho vivido o desvendar da palavra paternidade, de uma forma avassaladora e muito profunda. E não digo apenas no espírito, e sim nos sentimentos humanos e vivos dentro do meu dia a dia. Sinto falta de poder estar perto, valorizando, abençoando, cuidando de acordo com a realidade e viver realmente a palavra paternidade. Reconheço que dentro do grupo, hoje eu sou o menor. Sou grato pela oportunidade de partilhar o que tenho carregado de forma viva e eficaz em minha vida. Improvável por ter um passado abominável, porém determinado a me tornar aquilo que tinha sido forjado para ser. Experiência de causa em inúmeras áreas que muitos não tiveram oportunidade de viver e só ouviram falar. Claro, por escolhas erradas, vivi livramentos e o cuidado de Deus Pai. Mas somos muito bons em receber, absorver, aproveitar. E na hora de dar? De que forma nós temos nos colocados diante da oportunidade de ofertar? Qual foi a última vez que você passou no corredor do mercado e comprou uma caixa de bombom para presentear esse que nós chamamos de pai? Ou qual foi a última vez que você reparou no calçado ou numa camiseta que ele usa e comprou para presentear ele? Queridos, sou formador de opinião e não agente de manipulação. Não estou aqui para conduzir ninguém a ter atitudes voltadas ao Cristo, mas estou dando ênfase em nosso discurso. Será que somos leais como líderes daquilo que falamos? Tenho um pai que tem me mostrado de que forma usar o meu potencial, para que não venha errar, pois aquele que lida com vidas, qualquer erro, além de envergonhar o evangelho, leva vidas a sair do caminho da verdade. Para muitos isso pode ser até estranho, mas ao longo dos meus 37 anos, eu percebi que o autossuficiente se torna inconsequente. Estava no caminho onde era visto como um produto, que gerava público e às vezes até garantia casa cheia, ou seja, a denominação.
Até que o Espírito me conduziu a entender que estava errado e que a minha visão começou a mudar, e a direção também. Porém, eu não sabia para onde ir. Passei um ano falando sobre submissão e honra para líderes e jovens de todo o Brasil. E foi no final desse ano que Deus me levou a Taubaté. Era hora de pedir perdão por ter saído na calada, sem agradecer por ter sido cuidado, acolhido, tratado de maneira sobrenatural. Mas não era o meu tempo. Não sabia o valor do amor expressado na minha vida. Eu precisava de alguém para me redirecionar, pois tinha me tornado um guerreiro da luz, confrontando grandes líderes, colocando o dedo na cara de muitos, pois a luz do novo pacto estava no meu coração. E com a junção de saber que eu tinha me tornado, ou eu buscava um pai, ou eu teria um fim desagradável. E com isso trazer vergonha para o Evangelho. Hoje estou diante da melhor etapa da minha vida. Claro, com dias maus, sim, e com dias bons também. Pois se não for assim, algo está errado. E gostaria de deixar enfatizado nessa noite que venhamos a ser leais aos nossos discursos. Chamamos um ao outro de irmão. Somos filhos do mesmo pai. Habitamos na mesma casa paterna como referência. E não temos intimidade para dizer um ao outro que somos unidos. Uma vergonha para o Evangelho quando escuta as pessoas do mundo falando: no crime são mais unidos e têm mais intimidades que os crentes. De que forma argumentar, se a realidade está notória aos olhos de todos? Minha maior felicidade é ver pessoas investir tempo em vidas que não fazem parte do seu roteiro ou cronograma. E para terminar, quero que fiquem com essa frase: só a verdade muda a realidade. A comunhão sempre tem momentos felizes por falta de intimidade para falar sobre problemas. A realidade é que muitas vezes o sorriso faz com que as pessoas não gerem a intimidade. A intimidade está em partilhar a necessidade. Eu posso não ser amigo do meu irmão, mas eu preciso ter intimidade com o meu irmão. Eu tenho um irmão que eu não sou amigo dele, mas caso eu precise dele, em qualquer situação, ele vai estar lá. O que eu vejo hoje, diante de tudo que eu tenho vivido, através dessa conexão que eu tenho ao máximo tentado aproveitar, é que nós somos diferentes, mas se não tiver unido, não tem um porquê, não existe propósito. Eu não gosto de induzir ninguém a ser algo que não precisa. Eu não preciso achar, eu tenho uma empatia com o apóstolo Adriano, eu tenho uma empatia com o Kleber Rezende, mas eu posso não ser amigo, mas eu preciso ser íntimo. Para que quando eu tiver que ser de salvação naquele momento, para que quando eu entender que o momento de comunhão não é apenas um momento feliz. O que eu tenho visto diante de toda essa jornada é que o momento de comunhão é sempre para satisfazer o próprio eu. O sorriso gera uma barreira para que a intimidade seja verdadeira. Quando você está sorrindo, ninguém vai falar que está com a conta atrasada. Quando você está sorrindo, ninguém vai falar que está com problema em casa, com filho, com droga. Quando você está sorrindo, ninguém vai se abrir de uma forma onde aquele momento que é só seu vai se tornar de todos. E a Bíblia diz que amar seu próximo como a ti mesmo, não é ao contrário. Não é amar a ti mesmo depois do seu próximo. E eu falava com o Cris esses dias porque Jesus, quando veio à Terra, ele não fez nada para ele, foi tudo para os outros. E nós estamos sempre condicionados a ter a nossa agenda, a ter o nosso tempo, a ter o nosso cronograma, e os outros vêm sempre depois. O que eu aprendi, de uma forma até que foi foi o primeiro não, diante de uma situação que na época das lives, diante da pandemia, eu fiz um cronograma com lives, com pessoas que eu tenho como referência, e não tomei o partido de comunicar e entender o que o pai achava, e até o apóstolo Adriano estava no meio desse aí. Quando eu fui me retratar, depois de eu ter tomado não, eu fui me retratar com o apóstolo Adriano por ele ter colocado na agenda dele, falado que não ia dar. Isso ficou marcado na minha vida, assim, com uma frase tão curta, mas que demonstrou que era isso, a lealdade ao discurso. E ele falou assim: queridão, se o paizão falou, eu estou com ele. Fique em paz, te amo do mesmo jeito.
Para mim, isso foi assim, não pela forma de autoridade, mas sim pela lealdade imposta em uma situação que, isso para mim, cara, foi sensacional. Hein, Tanto que Salomão, hoje eu não... deixa eu Sim, só colocar um parênteses no que você está colocando, porque assim, por que não fazer a live? Né? Haveria algum problema dos irmãos aqui fazer live? Não, mas cada filho é um filho. E no teu caso, você estava num processo de desintoxicação. Tudo que você fazia, você respirava, era live. é, Ia no é, banheiro, era live. E uma necessidade de autoafirmação através da internet que tinha que ser quebrada. Então, assim, é. não era de sacanagem, eu vou boicotar o cara, não. A gente tem que entender que quando vem de um pai para um filho, e há uma responsabilidade nossa diante do Senhor de cuidar. Então, a área a ser tratada era exatamente fazer com que você voltasse para si mesmo, se fechasse e que o Senhor pudesse começar a trabalhar de dentro para fora. Né? Então, foi necessário esse período, não foi simplesmente boicotar a tua live. Né? Não, e diante de tudo isso que nós temos vivido nesse período, o que eu quero passar para todos vocês que fazem parte disso hoje é: valorize esse período que você pode estar próximo. Seja realmente eficaz na vida, que tem muitas pessoas que acabam entendendo, ele não precisa. Amém que ele não precisa, mas se faça como filho. É muito interessante você estar na casa do pai, abrir a geladeira, tomar o suco e não lavar nem a louça. É muito interessante você estar na casa do pai, deitar no sofá, assistir televisão, usar a internet e não varrer o quintal. É interessante que no dia dos pais você não vá até o shopping, compre um bombom e presenteie aquele que você chama de pai. Então, eu tenho lutado para não ser superficial mesmo de longe. E ele sabe disso. Eu tenho me esforçado ao máximo para viver de uma forma eficaz, onde o meu discurso vai ser leal. Então, dentro disso, eu fico muito, muito, muito feliz de poder partilhar com vocês toda essa mudança que nós tivemos. Ele sabe, e falo para vocês que se nós tivéssemos nos achegado antes, nós não teríamos vindo embora. Porque quando você entende o que você precisa, você vai fazer de tudo por aquilo. Então, se você está perto, se você tem a oportunidade, e ele sabe, eu tive a oportunidade de andar com ele, mas era imaturo. Ele me levava para todos os lugares, eu ia junto, eu caminhava junto. Então, isso hoje me traz a memória de uma situação que eu tive e não aproveitei. Então, hoje, eu só falo como irmãos. Nós, como eu disse, somos filhos do mesmo Pai. Em Deus Pai e no nosso Pai espiritual que tem nos balizado. É o cara que fala: Salomão acelera, Salomão freia. Mas, Salomão, você tem colocado a sua vida na mão de um homem que tem mais experiência que eu, que sabe de cabo a rabo qual é o meu potencial e sabe como é que eu tenho que entrar na curva para chegar no meu destino. Muitos escutam isso e acabam entendendo até que eu pirei, porque, como eu disse, eu sou formador de opinião. E quando um formador de opinião se rende a ser submisso, isso causa inúmeras questões na cabeça das pessoas que não conseguem compreender o que foi a cruz. Então, nessa noite, agradeço ao Pai mais uma vez e a oportunidade de estar partilhando com vocês um pouco daquilo que a paternidade tem feito na nossa casa, na nossa vida, né? E é isso. Só para ressaltar, eu achei adequado o testemunho do Salomão em relação a relacionamento. Não foi um discurso para promoção de paternidade. Não precisa. E ó, ele não gosta de chocolate, é só a Leila. Mas eu achei importante a gente compartilhar isso, por causa da palavra, inclusive, que Deus me deu sábado no Aljava, de alguns filhos que vão retornar. O Salomão é um desses. Então, a gente tem que estar preparado, porque o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas e aquilo que elas não conseguiram enxergar num tempo, elas podem enxergar em outro. E a nossa responsabilidade como pai é estar aberto para receber. Mas eu creio que tudo isso que o Salomão colocou, somado à palavra que eu compartilhei com vocês de forma tão rápida nessa noite,
ela nos traz um despertar sobre a importância de nós compreendermos os relacionamentos que nós vivemos em todas as esferas, não só a paternidade, mas os nossos relacionamentos, aqueles a quem nós chamamos irmãos, até onde os nossos vínculos familiares podem ser prejudiciais ao avanço do reino nas nossas vidas, né? A gente entender o peso das palavras de Jesus quando ele fala quem é minha mãe e os meus irmãos, né? E entender a força de quando nós nos dispusemos a caminhar juntos como uma relação de pais e filhos. Nós precisamos entender isso, sabe por quê? Porque a hora que, e eu falo mais uma vez, irmãos, eu não tenho nenhuma necessidade de defender posição. A minha preocupação é estar estabelecendo um fundamento correto para que vocês possam passar o mesmo para os filhos de vocês. É um legado que eu estou vendo, entendeu? Se eu não for claro e não estabelecer correto, vocês podem replicar de maneira equivocada. Então, essa é a preocupação, que vocês entendam bem a posição do filho para que vocês possam, como pais, produzir esse ambiente, né? Então, a ideia dessa palavra nessa noite de relacionamento era provocar essa conversa e nós temos aí uns 15 minutos onde eu queria ouvir vocês. Tem alguém que, diante daquilo que foi falado, gostaria de se manifestar, falar alguma coisa, tem alguma opinião, algo que possa somar ao que foi falado? Se tiver, é só levantar a mão aí e a gente quer ouvir você. Vai lá, Cris. Não abriu ainda. Pronto? Agora foi. Cara, em primeiro lugar, boa noite a todos os irmãos aí, cara. Que legal ouvir o irmão aí, o Salomão. Cara, louvado seja Deus por isso tudo aí que a gente ouviu. E eu quero fazer um adendo aí naquilo que o Cris falou, que eu falei com ele na nossa conversa. E realmente, no meu caso, né, como fui criado sem a presença paterna, estar com a minha paternidade, estar com Cristo, ele é tremendamente valioso para mim. Às vezes as pessoas ainda talvez pensam que os nossos encontros são encontros teológicos, né, Cris? Alguma coisa assim de livros do outro mundo. E a gente está marcando para tomar açaí, tomar café e essas coisas. E alguém pode, talvez, pensar que isso não é espiritual. Olha, eles estão... Enfim, mas tudo é espiritual para aqueles que são espirituais. E a relação da paternidade, né, biblicamente falando e especificamente no meu caso, ela acontece com grande poder dessa maneira, né? Eu estava falando, né? Eu realmente, né? Enfim, temos passado situações complicadas e muitas vezes eu não liguei, eu não falei, não mandei o WhatsApp, porque estava até explicando para ele. Embora ele falou não, me ligue e tal, ele sempre foi uma pessoa presente quando eu precisei mais drasticamente em alguns momentos. Mas eu acredito, né, até falei para ele que a paternidade do Cristo na minha vida, a paternidade é algo tão real, e eu posso falar de carteirinha porque eu tinha todas as armas possíveis contra a paternidade que vocês podem sequer imaginar. Estou escrevendo um livro sobre paternidade, tudo agora, sabe? Deus é bom. Mas assim, a coisa que acontece é que realmente essa paternidade é real, porque eu me vejo crescendo, né, para enfrentar as batalhas, né? Pudesse falar que as similaridades de problemas e questões que acontecem com o Cristo parece assim que tô herdando do pai mesmo. Às vezes a gente sempre vê, rapaz, até flecha, irmão, já peguei desse cara. Só alguns sabem do que eu tô falando, até flecha. Mas assim, é tremendo, assim, sabe? Eu quero testemunhar isso para a glória de Deus.
em amor ao Cris, porque paternidade é muito mais, né, do que receber lições bíblicas ou ouvir problemas. Eu acredito que quando a paternidade chega num determinado momento da nossa maturação espiritual, ela deixa de ter essas coisas e passa realmente a ser aquilo que ela foi idealizada por Deus para ser, um modelo daquilo que é eterno. Então, muitas pessoas podem pensar, mas eu não preciso de paternidade, eu me viro. Mas não é baseado em você precisar ou não, né? Que foi umas coisas que Deus me falou. Mas sim em demonstrar um modelo eterno. Pai e filho. E uma outra coisa que só para finalizar aqui, que foi falado no Aljava no sábado pelo apóstolo Eli e também pelo Cris. E eu saí de lá com aquele negócio e Deus me fez uma complementação e eu acredito que é muito importante. Muitas vezes o Cris e o Eli falaram a respeito da paternidade não ser manipuladora, né, de ficar dando ordem nos outros, e isso aí é real mesmo. Só que tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, e eu falo de mim mesmo. Por exemplo, Gálatas diz claramente que enquanto o filho é imaturo, né, ele não pode acessar todas as coisas do pai e ele está sobre a guarda de tutores. Quando nós nascemos de novo e entramos na questão da paternidade, ninguém nasce grande. Nem o Adriano Rente não nasceu daquele tamanho. Todo mundo nasce pequeno, entendeu? O que significa isso, irmãos? Quando o seu pai espiritual, o Cristiano aí, te der algum comando, não saia por aí ferido ou pense estar ferido, porque ele falou que não faz, mas ele me falou para fazer. Não há nenhum problema biblicamente nisso. Sabe por quê? Porque se você ainda é imaturo em determinadas áreas, como eu mesmo sou, é preciso que o seu pai te dê comandos. A palavra comando também... te dê ordens claras a respeito. Não faça isso. Eu estou com o Judá aqui pulando aqui, ele vai quebrar alguma coisa daqui a pouco. Né, filho? Olha lá, 4 anos de idade, tá aqui, ó. Aí, tá brincando, né? Olha lá, é igualzinho eu, mano, entendeu? Ele tá aqui pulando para lá para trás, daqui a pouco eu falo para ele, filho, pare de fazer isso. Isso não tem nada a ver com manipulação, não tem nada a ver com nada. É que a idade dele exige comandos e ordens, mas não tem nada a ver com a questão de manipulação. Porque eu estou vendo muitas pessoas se movimentando com dores. Estou triste, porque aquele ambiente acho que está fazendo mal, porque receberam comandos diretos de sim ou não. Então, irmãos, e finalizando, se alguém ainda se sentiu incomodado com comandos diretos de sim ou não, fica evidente a nossa idade espiritual. Há uma infância a ser vencida, né? Então, todo mundo que é pai que está aqui, como eu, o Cris e tantos outros aqui, sabe muito bem isso. Nós vivenciamos isso na nossa vida. Então, é preciso discernir a diferença entre manipulação, que tem toda uma questão, e a questão da nossa idade ou a nossa inexperiência espiritual em determinadas coisas, que vai sim ser necessário uma clareza de sim ou não do nosso pai. Não há problema. Pelo menos para mim não há, né? Quantas vezes eu já falei para o Cris, pode descer o bambu, mas bate aqui no meio. Não tem erro, não vou sair daqui, não. Acho que eu vou conversar ali no bar, sabe? Então, eu queria dizer isso, agradecer a Deus. E eu gostei muito que o irmão Salomão falou aí, né? Glória a Deus, o filho do Davi está aí. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão, por tudo que você falou. E eu amanhã mesmo vou comprar 10 caixas de chocolate e vou deixar lá para você. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Tchau, já venceu, senão eu começava a falar bobeira e me xingar eu. Deus abençoe, tchau. Aí, Judá, acabou, filho. Agora vamos acabar. Agora entra o santo tá aí. Eita, agora acabou. Esse Cris é terrível. Irmãos, mais alguém gostaria de... Henrique, você quer falar, Henrique? Não? Você estava só fazendo do Cris. Alguém mais gostaria de compartilhar algo, uma experiência? Kleber? Fala, Kleber. Boa noite, irmão. Fala, Judá.
Ah, tá escutando aí? Pode falar. Tá. Então, a hora que você ministrava aí, você falou sobre o joio e o trigo, aí eu ouvi o Salomão falando e o Cris falando agora por último também. Acho que foi um complemento do que os dois falaram, né? E é muito forte a gente entender um pouco a característica, porque o joio, ele tem uma característica que ele é igualzinho o trigo. Ele é igualzinho o trigo. Quem não conhece, não consegue discernir quem é trigo e quem é joio, mas só que toda manhã, quando o orvalho é derramado, o trigo está rendido e o joio está em pé. E o agricultor ele consegue ter o discernimento de quem é trigo e de quem é joio após o orvalho. E o orvalho, eu vejo assim, o agricultor como num ambiente de paternidade, o agricultor é o pai. O orvalho é a palavra de direcionamento de um pai. É aquilo que nos toca à distância, a milhares de quilômetros, mas nós sabemos que nós temos uma palavra. E todas as vezes que nós estamos rendidos a essa palavra e obedientes à palavra, o pai consegue discernir quem que é o filho e quem que não é o filho. Quem é o trigo e quem é o joio. Só que o joio não vai ser separado do trigo. Mas não tem como separar. Se você tira o trigo, se você tira o joio, destrói o trigo. Mas a diferença entre o trigo e o joio está no que o trigo produz e o que o joio não produz. Porque o trigo tem fruto, que é a semente dele, que vira trigo. O joio não serve para nada, a não ser como uma palha para ser lançada e queimada depois da colheita. Então era isso que ficou no meu coração aí, que cada filho, que nós possamos aí ouvir o testemunho do Salomão, juntando com o do Cris, que cada um de nós possamos discernir esse ambiente de paternidade e saber que a palavra é o orvalho que cai pela manhã, o direcionamento que nós temos, o cuidado que você tem com a nossa vida, de parar em certos momentos, de mandar avançar em outros momentos, e a gente enxergar isso como um orvalho que vem do céu sobre a nossa vida, através da sua vida. E se nós nos rendermos a essa palavra, formos, como o trigo tem essa característica, nós vamos desfrutar e vamos dar fruto. É isso aí. E é só... Dentro do que você estava falando, eu desconhecia esse exemplo aí do orvalho, achei muito interessante. E a gente pode fazer a analogia do joio ficar de pé dentro do contexto do orgulho, né? É muito natural no joio o orgulho, né? A soberba, o cara se mantém, não se curva. É exatamente uma das características que não é sujeito à autoridade, que não está sujeito, não obedece, né? Muito interessante o exemplo. Eu desconhecia esse exemplo aí do orvalho que faz com que o trigo se curve. Muito legal. Obrigado pela contribuição aí. Para quem não sabe, o Kleber está na praia, está numa vida mansa, danada. 10 dias de praia. Tá bom. Amo sua vida. Também amo você, cara. E amo os irmãos aí também. Amém. Amém. Quem mais vai falar agora? Eu queria falar algo, se possível. Léo? Alguns Fala, minutos. Léo. O Senhor tem falado comigo durante esses dias e me feito observar sobre a alta produtividade, a alta produção, só que a falta de fabricação de filhos. Ou seja, há muito trabalho, há muita produtividade, há muito ativismo, mas quando nós vemos no contexto das casas paternas, não há filhos sendo produzidos. Não há pessoas sendo fabricadas pelo Espírito Santo à luz da vida de Cristo, à luz da realidade de Cristo. E a gente vê na vida de Abraão que ele havia produzido 300 e alguma coisa de servos. Ele era um homem muito talentoso, ele era um homem muito capaz, era um homem até que conhecia a voz de Deus, mas não tinha habilidade para fabricar um filho. Ele tinha todas as capacidades e habilidades para ser um pai, mas não havia se tornado pai. Formou 318 homens, mas não tinha filho. Não tinha um filho. Até que um dia ele comeu da vida processada que um rei deu a ele. E uma característica de um rei é ter filhos. Uma característica de um rei é perpetuar seu trono.
Então, no capítulo 14, ele come da vida desse rei que era fértil. E no capítulo 15, Deus fala para ele: o seu herdeiro não será um servo, você irá produzir um filho. Então, eu vejo isso na vida prática, observando muitos pastores, muitos ministérios, de que a ausência de se alimentar através da vida de alguém que foi processado pelo Senhor faz com que essa pessoa seja muito habilidoso, mas infrutífero, não consegue produzir filhos. Porque é um princípio eterno. O Senhor se tornou filho e, se tornando um filho, foi processado para ser um pai. E hoje nós podemos comer desse processo que o Senhor produziu por sua obediência e produzir em nós a fertilidade que precisamos para que a nossa Sara possa dar luz, para que a nossa Sara possa produzir filhos. E a nossa Sara pode ser nossa congregação, nossa Sara pode ser nossa casa paterna. E tem muitas concubinas, tem muitos servos, tem muitas pessoas, mas não há filhos. Em momentos como esse, como pandemia, nós vemos que há muitos servos, e os servos vivem por produtividade. Quando a produtividade acaba, nós vemos quantos filhos existem. Então, isso que o Senhor tem falado comigo esses dias, comer da vida de um homem que foi processado para ser um pai, nos habilita a nos tornar frutíferos para produzir os nossos filhos também. Que, como o Senhor tem falado, é um legado eterno. E se isso não for passado de pai para filho, nós seremos uns Abrão, talentosos, mas infrutíferos, estéreis. Eu acho que isso que você falou agora é muito sério. Eu quero usar a palavra que o Léo falou agora para cada um de vocês como pastores e pais. O que nos habilita a paternidade, eu confirmo a palavra do Léo e ratifico nessa noite a importância do que ele disse. Cada um de nós somos formados por Deus como pais através dos processos. Deus nos passa por processos que muitas vezes são difíceis, que de fato esmagam completamente os resquícios da velha natureza, exatamente para que quando, como pai, você não se mova através mais dos seus próprios interesses. Porque a única coisa que um pai não pode ter é interesse pessoal numa relação, né? Então, o que o Léo está falando é muito sério, porque cada um de vocês aqui, diante das dificuldades que estão vivendo, saiba que Deus está habilitando cada um de vocês como pais. Eu tenho convicção disso, porque foi o que o senhor me falava no começo do Aljava 5 anos atrás. Formar filhos para que sejam pais. E o Cris falou dessa impartição, né, da similaridade dos problemas que eu enfrentei e que ele vem enfrentando, e eu vejo isso um paralelo na vida de muitas pessoas que caminham juntas, e por isso eu fiz questão de falar nesse Aljava do sábado, apesar de não ter ministrado, foi o apóstolo L, porque quando eu entrei nesse processo que já fazem alguns anos, Deus me avisou que eu entraria neles. Deus me falou que me conduziria a um processo de morte. E por que eu estou falando isso? Porque Deus tem me falado que está me conduzindo a uma nova estação de vida. Então, que isso possa servir para vocês como um alento, como uma esperança, porque se nós temos caminhado junto na dor, eu sei que vai vir um tempo de uma colheita, vai vir um tempo de vida, vai vir um tempo onde nós vamos desfrutar de algumas coisas que o Senhor tem nessa nova estação. Que não deixa de ser uma estação de responsabilidade e difícil, porque é muito mais fácil você perder a sensibilidade nos momentos onde o favor de Deus vem sobre a sua vida, do que quando a justiça ou as correções de Deus vêm sobre você. E eu creio que nós estamos entrando num tempo de favor e a nossa atenção tem que ser redobrada, né? Mas eu quero que isso possa renovar para muitos de nós a esperança de saber que Deus está apontando essa direção. Amém? Acho que minha esposa acabou de chegar aqui. O santo quer falar também? Se o santo não quisesse falar, não seria o santo. Alguma coisa estaria errado. Todo mundo está fazendo assim, ó. Se ele não pedisse para falar, eu ia falar assim, não está bem, ele está doente, tem alguma coisa acontecendo. Está muito baixo o teu som.
Vocês estão ouvindo o santo? Ninguém está te ouvindo. Boicotaram você hoje, santo. Vai ficar para a próxima. Olha só, o santo não vai poder falar. Abriu vaga para 10 pessoas falarem. Brincadeira, santo. Alguém mais quer compartilhar algo? Porque senão a gente vai estar orando, mas se alguém quiser falar, ainda dá tempo. Tem alguém mais que gostaria de partilhar algo? Lembrem-se que quando a gente compartilha, nós estamos edificando uns aos outros. É muito bom ouvir cada um de vocês. Se tiver mais alguém, levanta a mão. Se não, calem-se até a próxima segunda-feira. Não? Então tá bom. Então nós vamos estar orando agora para encerrar. Lembrando então que eu não sei que dia exato essa semana. Olha, orem pelo Juscelio, viu, irmãos? O Juscelio está com Covid, eu estava falando com ele agora, a família dele eu acho que pegou, as filhas pegaram, e o Santo falando que está com problema no microfone aqui. E o Juscelio me mandou uma mensagem agora falando uma coisa interessante. Vocês se lembram de quando eu tive, que eu falei para vocês que eu senti algo muito forte nas emoções? Vocês se lembram quando eu falava sobre isso? O Juscelio me mandou uma mensagem agora e falou assim: Cris, ore por mim. Porque fisicamente eu estou bem, né? As dores estão sob controle, mas ele falou assim, eu estou sofrendo um ataque na mente terrível. Minhas emoções parecem que estão desgovernadas, meu psicológico não está legal. Irmãos, eu sei do que ele está falando porque eu não sabia descrever como, mas eu sei o que eu passei quando eu tive o Covid. Como ataca, você não consegue organizar os pensamentos, é um negócio muito louco. Então, orem pelo Juscelio, né? E se lembrem que a qualquer momento essa semana eu vou passar o link para o café da manhã, para o Java para a mesa que nós vamos ter no sábado, dia 17, às 9 horas da manhã com o Luiz Hermínio, para que você possa fazer a sua inscrição, tá bom? E é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a palavra do Salomão, mandar um beijo para a Camila que está ali do lado. Foi muito bom ouvir vocês, fiquei muito feliz e emocionado. O Salomão está impartindo isso sobre a minha vida. Ele fala comigo, todo dia que ele fala, ele chora. Daí eu estou ficando igual a ele. Emotivo também. Né? Agradecer o Cris pela participação, o Kleber, o Santo pela vontade de falar. E todos vocês, os amo muito. Falar como o Adriano sempre fala nas postagens dele, segunda-feira tem sido... O Aljava tem feito... fazer da segunda-feira um dia de expectativa para mim. Gosto muito quando chega a segunda-feira de poder estar junto. Amo vocês, é um privilégio servi-los. E queria orar por essa semana. Lembrem-se nas suas orações de orarem pela minha vida. Eu estou numa fase final de definições importantes. Na quarta-feira, nós temos uma reunião importante às 11 horas da manhã. Quarta-feira agora dessa semana às 11 horas, se vocês puderem estar orando, né? E qualquer palavra, qualquer percepção, meu espírito me enviem. Estou no momento de definições, de discernimento, e é importante também, se qualquer coisa que o Senhor trouxer, vocês compartilhem. Tá bom? Roberto falou também aqui, cremos que não há como não haver um cuidado com aquele que cuida de nós. Amém, Roberto. Esse é um princípio importante, nós cuidarmos de quem cuida. E é isso que o Senhor me falou ao cuidado de vocês. Cuidar de vocês é cuidar de quem cuida. Vocês também cuidam de tantas pessoas e muitos não estavam sendo cuidados. Então, hoje eu tenho o privilégio de cuidar daqueles que estão cuidando de tantas pessoas. Amém? Então, vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite por podermos estar juntos, pela ferramenta da internet que nos proporciona encurtar distâncias e podemos estabelecer essa comunhão em Cristo. Senhor, que o Senhor nos dê luz e clareza na compreensão do que são os relacionamentos no novo pacto. Que os nossos olhos estejam atentos, que como pais e como casa paterna nós não venhamos a dormir, Pai amado,
e possamos identificar com o inimigo na sua tentativa de lançar semente em nossos meios. Nos ajuda a cuidar de cada filho para que nenhum se perca. Nos dá sabedoria, Pai, nos dá discernimento. Guarda as nossas vidas. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um daqueles que estão conosco nessa hora. Uma semana de graça e favor. Uma semana de resposta, de portas abertas. Nós dissipamos toda cilada, toda ação maligna, e nós cremos que nós estamos numa nova estação de frutos, uma nova estação de cura, e eu declaro cura sobre o físico, sobre as emoções, sobre os pensamentos. Pai amado, que seja uma semana de boas notícias, que nós possamos sair, Pai, dessa semana carregado de testemunhos para o próximo aljava. Nós te damos graças por essa noite, também intercedemos pela vida do Juscelio, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pela sua família, por cada um dos pastores que também não puderam estar conosco nesse momento, mas vão estar assistindo depois. Nós te agradecemos também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado pela presença de todos. Amo vocês. E vamos estar intercedendo uns pelos outros. Se lembrem aí dessa reunião na quarta-feira. E qualquer necessidade de oração, me falem, que eu compartilho com o grupo de intercessão aqui, tá bom? Deus abençoe. Boa noite.